Bom dia, pessoal. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa videoaula. Nós vamos então falar sobre a oposição à monarquia, às ideias republicanas no Brasil. Então, só relembrando, república quer dizer coisa pública, ou seja, participação popular. Muito bem. No século XIX, grande parte dos brasileiros estavam sentindo-se descontentes com o governo de Dom Pedro II. Nessa ilustração, nós temos a figura de Dom Pedro II sendo ilustrada de maneira cansada e nós percebemos até que ele está tirando uma soneca. Muito bem. Professora, por que grande parte dos brasileiros estavam descontentes com esse governo? Porque eles acreditavam que não tinham participação popular. Lembrando que nós ainda não estávamos vivendo uma república, estávamos vivendo o império, o reinado de Dom Pedro II. Porém, eles afirmavam da seguinte maneira, que eles queriam um maior espaço de participação popular na monarquia. E isso fez causar alguns descontentamentos contra este governo. E é o que nós vamos entender agora, quais classes sociais, quais segmentos sociais que acabaram então se sentindo descontentes com o governo de Dom Pedro e levou esse governo então a ser extinto, levou Dom Pedro II a abdicar então do poder. O primeiro segmento social são os militares. Interessante, amores, que nós consigamos entender que os militares eram uma classe muito importante, porque era a que dava suporte ao governo de Dom Pedro. Os militares foram lutar na Guerra do Paraguai. Quando eles voltaram, eles começaram a cobrar de Dom Pedro uma maior participação política. Tanto é que na apostila de vocês é muito passível de ver que os militares eram divididos em duas partes, os de baixa patente e os de alta patente. Então eles retornaram dessa guerra, foram até Dom Pedro e falaram: Dom Pedro, nós queremos ter uma maior participação política no seu governo. O Pedro ficou um tanto pensativo. Tá. Eles falaram novamente então que eles queriam algo mais. E qual era esse algo mais? Eles desejavam um aumento de salário. Dom Pedro então começou a dialogar com eles, dizendo a seguinte questão: olha, para fazer essa guerra que nós fomos guerrear na Guerra do Paraguai, eu precisei fazer empréstimos e pedi dinheiro emprestado para a Inglaterra. Ou seja, quando eu faço empréstimo, eu preciso pagar esse empréstimo. Então, o momento é de pagar o empréstimo. Eu não consigo aumentar o salário de vocês. Então, vamos entender. Eles queriam maior participação política, não tiveram. Eles queriam um aumento de salário, não tiveram. Então, o que os militares fazem? Eles rompem com Dom Pedro II. Então, a primeira classe social a romper com Dom Pedro II são os militares. A segunda classe, meus amores, são os cafeicultores do Oeste Paulista, os grandes senhores de café. Esses cafeicultores, eles defendiam o fim da escravidão. Por quê? Porque eles queriam adotar nas suas terras o trabalho livre. Nossa, professora, então, eles queriam libertar os escravos porque eles sentiam dó desses escravos? Meus amores, isso é uma coisa muito importante. Eles queriam o fim da escravidão porque eles queriam investir para ganhar dinheiro. Mas eles pensavam da seguinte maneira: o Brasil está atrasado economicamente. Por quê? O café não dá tanto lucro quanto o processo de industrialização. Claro que eles não tiveram, então, a sua ideia acatada por Dom Pedro II. Claro que eles se sentiram descontentes e também optaram por mudanças políticas no Brasil. Então, além dos militares, nós temos os cafeicultores do Oeste Paulista, que também estavam descontentes com Dom Pedro e há uma ruptura do governo monárquico. Outra classe social são os cafeicultores do Vale da Paraíba. Olha que interessante. O do Vale da Paraíba, eles não queriam o fim da monarquia e eles defendiam a continuidade do trabalho escravo. Por quê? Porque eles não queriam trabalhadores livres nas suas terras. Eles falavam assim:
Tudo bem, Dom Pedro? Caso você opte por libertar os escravos, nós podemos sim libertar os nossos, mas você terá que pagar uma indenização por cada escravo liberto. É claro que Dom Pedro não ia fazer isso. Então, a partir deste momento, principalmente quando há a abolição da escravidão, meus amores, quando há a abolição? 13 de maio de 1888, essa classe, os cafeicultores do Vale da Paraíba, começam a ficar descontentes com Dom Pedro II e começam a criticar o imperador. E quando eles criticam o imperador, eles começam a defender que para o Brasil seria interessante uma instauração de um novo regime político. E que regime político seria esse? A República. Outra classe social que também estava descontente com Dom Pedro II eram as classes médias urbanas. Quem participava dessas classes médias? Nós temos aqui advogados, jornalistas, comerciantes, dentistas e outros profissionais urbanos que acreditavam que o regime monárquico não representava os seus interesses. Por quê? Porque não tinha uma maior participação popular dessa classe social. O interessante, meus amores, é que nós entendamos que essa camada média urbana, eles tinham acesso a muitas informações que estavam acontecendo em outros países. E eles percebiam que essas novas ideias, principalmente divulgadas em jornais e revistas, defendiam a mudança do regime monárquico para um regime republicano, ou o melhor regime, meus amores, que garantissem uma maior participação popular. Ou seja, nós temos mais uma camada social, mais uma classe social que estava descontente com Dom Pedro. A próxima camada social são os trabalhadores urbanos, os operários. Esses operários, eles se posicionavam fortemente contra o governo monárquico. Por quê? Porque eles pensavam assim: se houvesse uma mudança no sistema político no Brasil, isso traria maior oportunidade aos trabalhadores. E claro que eles tinham ou passariam a ter o direito de escolher os seus governantes. Então, esse pensamento causou um descontentamento dos trabalhadores urbanos e eles começaram a defender a ideia de uma mudança no regime político. Então, nós temos mais uma classe social que estava descontente, então, com Dom Pedro II. Então, para a gente finalizar, Dom Pedro II, ele perdeu o seu poder de que maneira? Descontentamento das classes sociais no Brasil. Militares, cafeicultores do Vale da Paraíba, cafeicultores do Oeste Paulista, a classe média urbana e, por último, os trabalhadores urbanos. Dom Pedro, então, se viu sem apoio dos seus militares, dos seus intelectuais, dos trabalhadores urbanos, dos operários. Então, qual foi a saída de Dom Pedro II? Isso mesmo, abdicar do poder. Então, ele abdica do poder e se instaura no Brasil um novo regime político. É esse regime político que nós vamos dar continuidade nas nossas próximas videoaulas.